Se você não sabe falar não, você vai se lascar. Se você não define o que é prioridade pra você, você vai se lascar. Eu falo muito da educação financeira como uma forma de tirar a pessoa do buraco. Tá. Só que eu gosto de entender também a educação financeira como uma forma de simplesmente melhorar ainda mais a qualidade de vida que você tem. Porque tem gente que só começa a estudar sobre educação financeira quando tá totalmente ferrado. Sufoco, Mano, tá agora merda, ferrou, eu vou ter que estudar. E, na verdade, ela pode potencializar a tua qualidade de vida. Dá pra tu não ter que pagar a etapa de se ferrar, né? É o processo. Dá pra você alcançar mais rápido os seus sonhos. Talvez dá pra otimizar muito mais o seu enriquecimento e até tua qualidade de vida, o teu padrão, as suas conquistas, os seus sonhos, estudando educação financeira. Então, por que eu gasto tanto dinheiro? Sempre precisamos de um gatilho para que a gente desencadeie um comportamento. Tu nunca vai desencadear um comportamento do nada, do zero. Tu vai ter um estímulo. Que estímulos são esses? Eu tava vendo uma pesquisa, fala que o brasileiro passa em média 5 horas por dia na frente da tela. Tá vendo quem nessas 5 horas? Tipo, é só seguindo gente sem propósito, gente fútil, gente vazia, que só fala de ostentação, de bolsa da Balenciaga, nem sei como é que fala aquela marca lá, absurdamente cara. Já viu esses bagulhos dessa marca? Já. Mano, eu tava vendo que eles criaram uma pulseira que é idêntica a uma fita adesiva da 3M. E tipo assim, custa 15 mil. Falei, caramba, mano, eu vendo aqui por 1.000 na minha mão aqui, se quiser, da 3M, né? As pessoas se iludem achando que é no gasto que encontra o bem-estar. Que hora que eu resolvo gastar dinheiro? Como que eu estou? Sabe fazer a autoanálise? Eu gasto quando eu tô triste? Ou eu gasto quando eu tô feliz? Por que eu tô falando isso? Esses dias eu li um livro do Thiago Brunet, chama Especialista em Pessoas. Eu achei muito legal, e tem uma hora lá que ele começa a falar sobre, tipo assim, as pessoas serem descontroladas e tal, né? Aí tem uma parte lá que ele faz meio que uma pergunta, tipo assim, o que te tira do eixo? Aí tem um monte de gente que vive assim, né? Ah, eu tô bem, eu tô mal, eu tô bem, eu tô mal, eu tô bem, eu tô mal. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo é isso. Sobrou dinheiro, tu baixou a guarda. Aí tu começa a te comportar da mesma forma que tu te comportava antes. Aí tu volta pro mesmo buraco que tu tava antes. Caramba. E aí tu não sai desse negócio nunca, sabe? Porque é como você lida com o dinheiro mesmo, né? Exato. É a tua cabeça. É Exato. a maneira como você enxerga, sei lá, a grana mesmo. Com o que você gasta e tal. Às vezes você nem presta muita atenção no que você gasta, né? Porque você não sabe lidar direito com a grana. É. E por isso que eu digo que não tem a ver com um valor monetário, sabe? Porque isso é indiferente. Em qualquer classe social existe distúrbio comportamental em relação ao dinheiro. Eu vejo que até eu às vezes erro nisso, porque o meu público é o pessoal mais pobre, né? Mas tipo de ressaltar muito que educação financeira é para tirar as pessoas do buraco, quando na verdade educação financeira é para qualquer ser humano que respira, que quer usar com inteligência as finanças que tem. Quando a gente para e começa a perceber como que a vida tá acontecendo, muitas pessoas, elas acabam falando exatamente disso, né? De que, eu acordo, eu trabalho, eu durmo, eu não sei o que, e eu não vivo. E aí ela começa a se endividar e gastar mais, porque ela quer, então, já que eu faço tudo isso, eu mereço viver, então eu mereço gastar. E aí ela começa a gastar mais do que as condições dela permitiriam, e ela entra nesse ciclo vicioso. Isso já pode ser considerado uma condição de eu tô pobre. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma estrutura financeira que me garanta segurança. Tipo, tem tudo quanto é coisa na escola de porcaria e educação financeira que causa ansiedade, estresse, insônia, depressão, divórcio, suicídio. Não, isso não precisa. A forma com que a gente gasta o nosso dinheiro vai depender da nossa mentalidade e a nossa saúde mental vai depender de como tá a nossa vida financeira. Putz, cara, pior que isso é total verdade. É. Os principais dores de cabeça que a gente tem no dia a dia quando a gente é pobre é por causa de grana mesmo. Sim. Né? E não é só quando é pobre do ponto de vista absoluto, né? Por exemplo, assim, tu pega... uma pessoa é pobre e ganha um salário mínimo. Não, uma pessoa pode ser pobre ganhando 50 mil reais. Sim. E aí, dependendo do nível de problema que ela tenha, né? Esse nível de problema vai causar tanto dano emocional, psicológico. Tanto é que problema financeiro é um dos maiores motivos de ansiedade e depressão. E problema financeiro, dívida, aumenta em 3% o risco da pessoa, inclusive, cometer suicídio. Muitos dos problemas da pessoa têm a ver com a finança e ela não percebe que tem a ver com as finanças. Sabe? Então, assim, para pra pensar. Teu casamento amanhaca por quê?
pode ser por causa de outros problemas, mas normalmente é porque a falta de dinheiro te dá estresse, te dá nervosismo, irritabilidade, ansiedade, insônia, depressão, tendência suicida. Ela limita o tempo de lazer, de curtição. Vamos no cinema. Que jeito no cinema, mulher? Tem que trabalhar 24 horas para pagar as contas, né? Então, assim, eu acho que um exercício que a pessoa tem que fazer é: será que todos os problemas, não todos, claro, mas será que esses problemas que eu tô vivendo não tem uma raiz que eu não tô percebendo que é o problema financeiro? E eu acho que muitas vezes vai chegar nisso e sem ela ter percebido antes, sabe? Se você não percebeu que existe todo esse ciclo de problema, é como se esse problema ele não existisse. Aham. Então, tu não vai buscar soluções. Então, realmente, o primeiro movimento para que a gente consiga mudar comportamento é eu ter consciência disso. E eu olhar e dizer assim, nossa, eu realmente tô menos produtivo porque eu tenho problema financeiro, eu tô com menor capacidade cognitiva, eu não tô conseguindo me concentrar, eu tô brigando com todo mundo, eu não tô aproveitando, tô irritado. Sabe aquelas pessoas que ficam extremamente irritadas, assim, e, com os filhos, inclusive, e daqui a pouco não tem nada a ver com o pobre do filho. É só porque ele tá com um problema financeiro, sabe? Então, quando tu começar a perceber isso e ver essas reações comportamentais, reações fisiológicas, taquicardia, dificuldade de dobrar a respiração, dificuldade de dormir, quando tu começa a perceber essas reações e percebe que essa raiz talvez esteja no dinheiro, é aí o teu primeiro passo para que tu comece a mudar. Porque sem isso, tu não vai conseguir mudar. Ah, Jéssica, eu posso simplesmente, então, olhar meu extrato bancário? Não. Tu não pode simplesmente olhar teu extrato bancário. Porque se tu só pegar teu extrato bancário e seguir aquelas regras básicas, bom, analise todas as tuas despesas, corte o que for necessário, ganhe mais e guarde, e pague suas dívidas. A pessoa tem todos esses aspectos psicológicos que está desviando dela isso. Não é que ela não queira, é que tem todo um arsenal por trás que está fazendo com que ela não consiga. Por isso que o autoconhecimento é o primeiro passo. Entendi. Que sem isso, ela não vai conseguir, né? Se você não sabe quem você é, cara, você vai se lascar. Se você não sabe falar não, você vai se lascar. Se você não define o que é prioridade pra você, você vai se lascar. Que dependendo do que tu viveu lá na infância, isso vai repercutir. Porque o que tu viveu, o que tu aprendeu, calibra e direciona teu comportamento. E aí tu tem que olhar e dizer assim, opa, peraí. Se eu vivi na minha infância muito problema financeiro, eu tenho tendência de cair mais na tentação. Então eu tenho que me proteger ainda mais do que os outros. Interessante. Falam que o pior cego é o que não quer ver, né? Tipo, tem gente que não consegue perceber que tá ruim a situação, que não tá sendo bom pra família dele, que não tá dando qualidade de vida, que tá começando a vir os problemas emocionais, a saúde emocional dele tá sendo afetada, né? Então acho que o start é a pessoa perceber que ela precisa de alguma mudança, sabe? O processo de consumo, ele gera um reforçador positivo, né? Essa pessoa, ela realmente começa a se sentir bem. E esse reforçador positivo é o que ela não quer abrir mão. Sou eu que vou definir a roupa que eu quero ter, a marca que eu quero ter, o tênis que eu quero ter, o carro que eu quero ter. Então, pessoas sem personalidade são muito mais vulneráveis a ficar comprando coisa pra impressionar os outros. E esse é um grande mal da cultura do brasileiro, que é a cultura da ostentação, né? Só que o que acontece? A pessoa que tá numa situação assim, o que é a primeira coisa que ela pensa? Eu vou perder meu estilo de vida. Então, como é que a gente combate isso? Você a gente devia combater isso? Porque assim, a vida já é meio merda mesmo, entendeu? Assim, quando a gente, sabe, tem umas paradas que é gostoso, né? A pessoa começa a guardar dinheiro e cuidar do dinheiro pra quê? Bom, assim, perguntando pra mim cara, pra eu ter uma garantia aí quando eu ficar velho, tudo mais. Não é segurança? É, segurança. No final das contas, a pessoa quer tranquilidade, ela quer botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila. E quando ela consegue ter isso, ela consegue ter liberdade de escolha, porque daí ela vê o benefício disso. Aí ela vê recompensa nisso. Aí ela começa a achar legal isso. E aí ela começa a se desprender de tantos outros consumos que ela teria de abrir a torneira e deixar o ralo aberto, sabe? Aí ela começa a fechar o ralo porque faz sentido na vida dela fechar o ralo. Porque ela vive melhor de ralo fechado do que de ralo aberto. Porque daí ela começa a ver realmente sentido na vida dela e não na próxima compra. E isso dá mais sentido. Inclusive quem tem maior autocontrole, maior esse senso, consegue ter um senso de vida, assim, de se sentir
pleno, melhor do que aquela pessoa que só compra. Boa. É uma coisa que tem relação. Quando vocês pensam em vocês velhos, vocês meio que não conseguem construir uma imagem velho. Né? É difícil mesmo. Difícil, né? O que eles conseguiram mostrar? Que as pessoas que simplesmente pensam em si velhos, o cérebro dela sinaliza como se ela estivesse pensando num estranho. Por que eu vou abrir mão do meu prazer imediato para um estranho? Aí o que eles fizeram? Tá bom, então vamos colocar o Igor velho na frente dele, o Duda velho na frente dele. Com aqueles... Aplicativo que envelhece a foto, né? As pessoas, depois de se verem velhas, aí elas fazem aqueles testezinhos. Você prefere R$100 hoje ou R$150 daqui tanto tempo? A pessoa, ela consegue ser menos imediatista. Que interessante. Porque ela começa a perceber que existe ela no futuro. E que inclusive no cérebro dela, começa a ativar uma área que se chama córtex cingulado anterior, que tem a ver com empatia. Quando você se vê, velho. Tadinho, Exato. né? Tadinho, ele merece um dinheirinho lá na frente, Exato, né? exato. Merece se ver tranquilo, né? Boa. Eu gosto muito de usar também, além da educação financeira, a palavra inteligência financeira. Acho bonito isso. Uma pessoa que ela é inteligente financeiramente, né? Porque tem gente que até tem educação financeira, mas é mal educado, né? É mal educado. Né? Então, uma pessoa que tem inteligência financeira é a pessoa que sabe ganhar dinheiro da melhor forma, ela sabe otimizar a forma com que ela gasta o dinheiro, com que ela usa o dinheiro, ela sabe multiplicar com muito mais habilidade do que outros. Então, nesse processo, por exemplo, conseguir fazer com que a pessoa diga, tá, então eu vou abrir mão do quê pelo quê, né? Nesse processo de eu vou abrir mão do quê pelo quê, eu acho que uma coisa bem interessante é eu preciso mudar minha motivação. Tem uma teoria que se chama teoria da autodeterminação, que ela tem 3 pressupostos básicos: autonomia, relacionamento e competência. Todo mundo quer ter essas 3 coisas. Eu quero me sentir competente, eu quero ter boas relações sociais e eu quero me sentir autônomo das minhas próprias decisões. Todo mundo gosta de sentir que governa as suas próprias decisões, embora isso não seja tão verdade assim. Mas enfim, que aquelas pessoas que elas conseguem desenvolver autonomia na relação com o dinheiro, elas conseguem fazer essa mudança mais rápida. Tá. O que é essa autonomia? Eu não faço porque os outros mandam eu fazer. Eu não faço porque eu preciso fazer porque não tem jeito. Eu faço porque isso me dá prazer. Eu faço porque eu gosto. Eu faço porque faz sentido pra minha vida. Eu faço porque eu sei pra onde eu tô caminhando. Então... Isso serve pra tanta coisa, né? Pra tanta coisa. Eles fizeram experimentos testando da onde essa pessoa veio e como que ela tá hoje. E elas simularam no experimento uma condição de escassez, de falta de dinheiro. Eles foram construindo cenários que a pessoa sentisse que ela estava diante de um grande problema. Não tinha diferença, eles fazem 2 grupos, né? O grupo experimental e de controle. O grupo de controle não se expõe a essas coisas adversas, vai olhar, por exemplo, foto da natureza. E o grupo experimental, ele vai se expor a isso. Então, ele vai se expor a essa situação de escassez. E não há diferença de comportamento quando não tem estresse. Então, no grupo de controle, não tem diferença significativa do comportamento dos dois. No grupo experimental, as pessoas que tinham infância pobre, elas são mais imediatistas, elas têm, ou seja, têm menor capacidade de autocontrole, são mais propensas a correr risco, então elas acabam antecipando. Por exemplo, tem um exercício que é do balão, né? Tu vai enchendo o balão, tu vai apertando um botãozinho pro balão encher. Só que se tu apertar demais, o balão estoura. Isso é uma das técnicas, é um dos testes que a gente usa para mapear o nível de risco que a pessoa está disposta a correr. Se a pessoa aperta e estoura o balão várias vezes, ela está disposta a correr muito risco. Por quê? A gente nem falou de tigrinho ainda, hein? Mas vai lá. Tá ali, né? Joga no tigrinho ali. Ó, qual que é a treta? Tem um monte de pesquisa de tigrinho. Nossa, essa é boa, hein? Tem. Porque o pobre só se lasca fazendo dívida, né? Então, era isso que eu queria falar. Obrigado pela atenção. Porque o cartão de crédito... Agora sim, você tá preparado pra pegar o código? Você tá preparado pra chave? Ó, galera aí de casa, tá preparada? Quebre o maldito cartão de crédito. Pega essa chave. Animal, galera, bota aqui nos comentários. Vocês curtiram?
dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.